O 23 diz o seguinte: mantenhamos firme a confissão da nossa fé, porque fiel, sem vacilar. Mantenhamos firme a confissão da nossa fé, sem vacilar. Como diz o pastor Marcelo, a gente não pode ser um vacilão, porque fiel é o que prometeu. Para só um pouquinho aqui. Ah, Jesus. Tem algumas coisas que a gente ouve aí. A gente tem uma parada que a gente ouve que como é que a gente fala? No meio cristão, quem tem promessa não morre. A gente fala sobre isso muito. No meio gospel, né? A gente ouve muito isso. Que quem tem promessa não morre. Os filhos de Deus têm inúmeras promessas. E morrem. Com promessa ou sem promessa, morrem. Morrem. E morrem mesmo. Porque a grande verdade é que se eu não me mantiver firme na esperança, sem ser um vacilão, então eu vejo as promessas de Deus. Porque se eu vacilar, Deus prepara e leva. Prepara e leva, filho. E um abraço. E com Deus não tem esse negocinho não, meu irmão. Não tem essa parada não. E eu vou te falar, é melhor ele preparar e levar do que ele não preparar e o diabo levar. Acredite. Então é melhor Deus preparar e levar. Deixa acontecer. Quando veio o tempo de pandemia, né? Quantos cristãos devem ter morrido sem promessa? Morreram pessoas, cara, da nossa família, do nosso lado. Homens de Deus, mulheres de Deus. Pastores, pastoras, cantoras, cantores. Por que morre, gente? A grande verdade é que desde quando nós nascemos, nós estamos morrendo. Desde quando a gente nasceu. Essa é a grande... Eu te falo que em 2020, longe de mim eu falar de morte. Não dava para eu falar de morte. Eu não sequer podia ouvir sobre morte. Mas Deus me curou, amém? Deus me curou. E aí, a gente precisa entender que tudo que Deus tem preparado para a gente, Ele espera que a gente permaneça firme, sem vacilar, para poder viver todas as suas promessas. Sem vacilar, irmão. Sem parar no que o pessoal está chamando hoje. Como é que eu vi o termo, cara? Pornografia leve. Pornografia leve. Ou leve pornografia. Ah, não sabe o que é não? Eu sei o que é. São... Quando você vai passando, por exemplo, no TikTok, de repente aparece uma pornografia leve. E às vezes você para ali. Perdemos tempo. Não troque 2 minutos de prazer com a eternidade. Eles chamam de pornografia leve. Olha só. No tempo que você está no Instagram, e de repente aparece um trend que fala, Paloma?
É assim que se fala? Trend? Numa música que está ali na pegada, uma parada maneira, e aparece, às vezes, uma menina ou um menino com menos roupas, ou dançando, ou fazendo a famosa música do TikTok. Famosa dança do TikTok. É a famosa dança do TikTok. Não troque isso, cara. Será num piscar de olhos. Será muito rápido. Será muito rápido. Não dê lugar à sua carne. E você se prevalecer em cima de outros, se beneficiando através do sofrimento de outros, não troque isso. Não deixa o diabo te usar. Com uma cantada na rua, com um chaveco na rua, com uma palavra na rua. Não deixa o diabo te usar nisso. Haverá um tempo, e não está longe disso, amém. Haverá um tempo, e não está longe disso, se hoje nós já temos acesso a tudo isso, e um deslizar do dedo, haverá um tempo que isso vai ser muito mais escrachado. Hoje eu estava vendo no YouTube, aí a Karen estava assistindo algumas coisinhas rápidas lá no YouTube, algumas curiosidades, e a gente viu que a Samsung está criando um smartphone com holograma. O que eu estou te falando? Que você não vai precisar mais, no teu passar de dedo, uma pessoa do teu lado levantou a tela aqui, o holograma subiu, você assiste aqui. Tem um filme do Homem de Ferro, que ele pegava aqui assim, ó, disparado, tá tudo aqui, ó. Então imagina isso na palma da sua mão. As danças do TikTok tá aqui, em 3D. Hã? Não? Só ligação? Não entendi. Tá entendendo? Não, só ligação não. É geral. Já viu umas telas que saem do telefone e elas refletem no solo? Vocês já viram isso? No solo, na parede, mas o pessoal tem jogado no chão. Aí tu vai numa praça e você consegue ver no chão já saindo da tela a imagem. Onde eu quero chegar vai ficar muito escrachado, gente. Já viu as músicas que você ouve? Anota o que eu estou te falando, irmão. Anota isso aí, escreve isso. Já viu as músicas, para você poder entender onde eu quero chegar? Já viu as músicas que você ouve e você não quer ouvir? Porque você está ouvindo na casa do vizinho? Tá ligado, não? O cara da frente ou do lado tá botando a música alta e você tá ouvindo um monte de funk proibido, de música de corno, enfim, as sofrências da vida, e você não quer ouvir, não é? Então, assim vai ser no visual. Assim vai ser no visual. Você não quer ver, mas está do seu lado no ônibus. Eu não sei se nós vamos viver para isso, mas não está longe não.
Não troque. As promessas de Deus vão se cumprir, mas eu não posso vacilar. Eu não posso ser um vacilão. Não troque. O que te aguarda lá na frente é a eternidade. Não é um passeio no parque, Everton. É a eternidade com Cristo. Não é uma férias no céu. É uma eternidade com Yeshua. É para sempre com Ele. Quando o Senhor enviou o seu único Filho e morreu pelas nossas vidas, Ele estava de verdade. Para sempre nisso, nesse propósito. Ele não estava pensando em um tempo passar conosco. Era para sempre. Sempre foi da ideia do para sempre. Então o que ele espera? Um dia desse, não tem muito tempo, me perguntaram o seguinte: Wagner, como que eu faço para eu poder me aproximar de Deus? Porque eu tenho mesmo que ir para a igreja para poder me aproximar de Deus? Eu falei, olha só, tu tem que fazer pelo menos, tu pode fazer 3 coisas para você poder se aproximar de Deus. E essa passagem aqui, ela me dá base para isso. Primeiro, você precisa ler a Bíblia. E vai ser melhor ainda se o Espírito Santo te ajudar nisso. Então você vai se aproximar de Deus. Segundo, você tem que orar. Não importa como tu ora. Ora do teu jeito, mas fala com Deus. Fala com Deus, abre a sua boca, libera uma palavra para Ele, fala com Ele, fala das tuas verdades com Ele, que você vai se aproximar de Deus. Terceiro, você precisa congregar. Porque a pessoa que me perguntou, já me perguntou com o pé atrás. Eu já entendia. Porque eu também pensava assim. Eu acreditava que, antes de eu me converter, por que eu tenho que ir para a igreja? Para que eu tenho que ir para a igreja? Eu não posso ter Deus aqui, eu não posso ter Jesus aqui? Pode. Agora, se você quiser ter comunhão com Ele, você precisa ter comunhão com os filhos dele. É a mesma coisa você falar para mim que, cara, a gente vai ter um problema. Vê se a gente não vai ter um problema. Olha, pastor, eu gosto muito de você, mas, cara, não sou muito fã da sua esposa, não. A gente tem um problema, porque a gente é uma só carne. Cara, eu até gosto de vocês, mas a sua filha, a gente vai ter um problema, cara. Alguém aqui já recebeu o convite de casamento e os seus filhos não foi convidado? Eu já. Não foi. Não foi da mesma forma? Hã? Não. Aí depois mudou tudo e tal. Aconteceu algumas coisas lá e tal. Cara, vocês não têm noção o que a gente precisa fazer como pastor. É muito sinistro. Mas como que você recebe um convite na sua casa e... Não, mas olha só. É só você e a Kátia. Ainda mais casamento, que é um convite muito familiar, não é? Casamento é um convite muito familiar. Bem, pelo menos eu entendo assim. Bem, eu acho muito estranho. De repente, a minha mente é outra. Eu acho muito estranho. Tem alguma coisa errada. Então eu virei para ele e falei, cara, para você ter comunhão com o pai, você tem que ter comunhão com os filhos.
Você precisa congregar. Sabe qual é o maior desafio nosso como cristão? É congregar. É congregar, porque congregar, você assiste os defeitos das pessoas. Você vê que as pessoas não são perfeitas. O congregar é o mais difícil, cara. Porque o congregar, ele está envolvido no amar ao seu próximo como a ti mesmo. E nessa passagem aqui, deixa claro que quem não quer congregar é vacilão. Eu peguei o vacilão hoje para estar comigo. Hoje o vacilão é comigo. É vacilão, cara. Por quê? Porque ele não está conseguindo aguardar, permanecer, perseverar em fé, congregando. Ele não está conseguindo aguardar as promessas de Deus, congregando. Versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras, não deixando de nos congregar, como alguns têm o costume. Sabe o que é estimular uns aos outros? Sabe o que é, não? Vamos ficar de pé rapidinho, por favor. Vamos, igreja, vamos ficar de pé. Vamos estimular uns aos outros. Como que a gente estimula uns aos outros? Sabe como? Vira aí para um do seu lado, um só. Um de frente para o outro, vai lá. Estimula agora essa pessoa em amor. Estimula ela a congregar, a amar, a andar com Cristo. Estimula ela aí, vai lá. Estimula aí, cara, isso. Estimula, libera aí uma palavra aí para Bia aí, Everton. Libera aí para Bia. Isso. Aí para Patrícia aí, libera uma palavra para Patrícia, Everton. Estimula ela, que a Patrícia precisa ser estimulada, Everton. Estimula aí a Patrícia. Estimula aí, cara. A Patrícia precisa ser estimulada, Everton. Precisa. Estimula aí, sabe o que é, gente? Continua em pé, sabe o que Sabe o que está sendo falado aqui? Escuta, olha só. Mantenhamos firme a confissão, no 23, da nossa fé, sem vacilar, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros. Eu preciso considerar o meu irmão como aquele que pode me estimular, que pode me chamar a atenção, que pode falar comigo, que pode me botar para cima, que pode fazer com que eu seja sacudido. Então sacode ele aí de verdade, gente. Vai lá, dá um sacudido nele aí, meu irmão. Vambora, cara. Mantém firme aí, vamos lá, segue esse destino. Deus é contigo, varão. Ô, varão, Deus é contigo, minha irmã. Sacode aí a Karen, tá precisando isso. Sacode aí, rapaz, isso. Aí dá uma sacudida no Biel aí, pastor. O Biel é esse que está atrás do senhor aí, pastor. Aí, sacode ele. Isso. Estimula esse garoto. Pode sentar, gente. Pode sentar. Ô, meu irmão. A gente precisa congregar. A gente precisa se importar um com o outro. Não é fofoca, irmão. Não é fazer fofoca. É perguntar pelas pessoas. E aí, meu irmão, o que houve, cara? Como eu vi hoje pela manhã, um brincando com o outro. Ó, já tem 2 cultos que tu não vem. Tá desviado. 2 cultos. 2 cultos, um estudo. Tá entendendo? Igual botaram no grupo esses dias, meu irmão, saudade da Base News. Muito tempo sem Base News. Nós afastados, gente. O povo está desviado. O pessoal vem com muito amor. Entendeu? Se o pastor fica expondo os outros.
Está entendendo? A gente precisa estimular um ao outro. Em amor, em paz, em carinho. Como tu tá, cara? Tá precisando de alguma coisa? E às vezes, as pessoas estão precisando. Não são poucas vezes que as pessoas estão precisando. Mas a gente só vai saber se nós perguntarmos, cara. Nós só vamos saber se nós perguntarmos. O 25. Não deixando de nos congregar, como eu disse, como alguns têm por costume. Antes, nos exortando uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que aquele dia vai se aproximando. O dia do Senhor está vindo, irmão. E não dá para a gente ficar com falsa humildade, com falso amor. Não dá mais para isso. Os dias estão sendo abreviados. Deus tem encurtado os dias por amor à sua igreja. Então é tempo, sim, de exortarmos uns aos outros. É tempo de chamar a atenção um dos outros. Às vezes a gente fica meio com o pé atrás. Será que a pessoa vai gostar ou não? Querido, é melhor a pessoa ficar chateada com você hoje, mas ir morar com você pela eternidade, do que você ficar com uma falsa amizade, sem falar as verdades, e essa pessoa ir para o inferno. Às vezes as coisas estão acontecendo debaixo do teu nariz. Você está vendo acontecer e você não fala. Você está vendo acontecer, sabe por quê? Vocês sabem que a maioria das coisas, a maioria delas, não chega diretamente aos pastores. Não chega. Sabe qual é o momento que chega aos pastores? Quando está tudo derramado. Já estragou tudo. Quase já não dá mais para consertar. Aí, vamos falar com o pastor. Infelizmente, essa é a verdade. Infelizmente. Mas chega até vocês. Às vezes as pessoas têm um certo receio. Eu tento quebrar essa barreira o tempo todo. Eu boto até blusão florido. Eu tento quebrar essa barreira. Mas eu sei que ela existe. Para alguns existe. Mas por que não aprender a exortar uns aos outros? Amar uns aos outros? Estimular uns aos outros? Tanto em amor quanto em obras. Em tudo. Pô, meu irmão, vai ter aquela saída lá com o morador, vambora. Pô, vai ter aquela parada no centro de recuperação, um tempo maneiro, cara, que a gente está lá com eles. Ah, mas só que isso vai dar em quê, cara? Vai dar em nada na tua vida. Vai dar na vida deles. Vambora, cara, vai ser top. Na verdade, dá muita coisa em nossa vida. Estimula, cara. Persevera com o irmão. Persevera com a irmã. Estimula. Sacode ele. Bota ele para cima. Vocês sabem quando uma pessoa não está legal. Chora com ele, ora com ela. Vocês sabem o momento que precisa disso. Hoje de manhã, eu falei o seguinte, olha, eu vou um pouco até mais além do que eu falei de manhã. Eu falei, olha, eu congreguei em alguns lugares e aprendi muitas coisas interessantes.
crescemos espiritualmente, crescemos em liderança, mas eu ainda não vi, nem aqui, em nenhum lugar que eu passei. Lógico que eu já vi isso, mas eu não vi nem aqui e nem em nenhum lugar que eu passei uma igreja que ora. Não vi. Eu não estou falando de você orar. Eu estou falando de uma igreja orar. Eu não vi. Uma igreja que tem uma cultura de oração, uma igreja que tem eventos de oração, uma igreja que tira tempo para poder orar junto, eu ainda não vi. Então eu falei para eles de manhã, esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. Eu quero ver o que Deus vai fazer se Ele encontrar a gente orando. Não um dia, mas de forma costumeira durante alguns dias. Ainda que comece um dia por semana, como a gente tem tentado fazer no domingo. E depois Deus vai nos levando para outros lugares. Mas sabe uma outra coisa também que eu não vi? Eu já vi muita fofoca. Eu já vi muito disse-me-disse, eu já vi muita palhaçada, muita meninice, muita picuinha. Isso tudo eu já vi. Já vi muito. E a gente tenta cortar na raiz aqui na igreja. Pelo menos a gente tenta. Mas a gente tenta cortar na raiz mesmo. A gente não vem poldando não, é raiz. Ah, vamos poldar, não é raiz. A gente tenta cortar na raiz. Uma das coisas que eu falei muito isso na época, e o Ministério de Louvor vai ouvir agora. Eu falei muito isso na época do início. Ouve junto com todo mundo, aprende junto com todo mundo, apanha junto com todo mundo. O Ministério de Louvor vai ouvir isso agora. Karina, se eu estiver errado, você me fala. Se você vem até mim com um problema, porque o Ministério de Louvor, porque a música, porque a canto, porque isso, porque... Filho, na boa, tu tá no lugar errado. Tu tá no lugar errado. Você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu. Se existem algumas coisas que são sérias para resolver, me procura. Mas se é picuinha, tu tá no lugar errado. O que você precisa fazer? Ensinamos. É por isso que eu falo, vem para o estudo. Sabe o que a gente precisa fazer? Ceder o tempo todo. Isso se você quiser crescer. Só ceda. Sabe por quê? Porque eu já vi isso muito, filho. Não foi pouco, não. Não foi uma vez ou outra, não. Eu vi muito. Quer acabar com uma igreja? Enfia a fofoca dentro dela. Acabou. Tu destrói tudo. Deixa o diabo implantar picuinha e fofoquinha entre nós, para você ver o que vai acontecer. É por isso que não dá para eu poder lidar, tá entendendo? Vou poldar aqui, não dá para poldar. Eu preciso cortar na raiz. Eu preciso cortar na raiz. Alguns anos atrás, mas porque os diáconos, tu acaba com um grupo de diáconos e bota todo mundo, acabou, pô. Acabou, diácono pra quê, pô? Acabou, meu irmão. Ué, se eu sou diácono e não consigo entender o que Deus colocou sobre a minha vida, eu vou explicar isso pra você, Karina? Não vou. Não vou. Você fez curso de obreiro, curso de diaconato e não entendeu? Eu vou explicar isso pra você? Não vou. Não tem como mais. Não tem como mais, meu irmão. Segue o baile. Segue aí, pô. Acho que tá certo, segue, vai. Tem alguns pastores, tem alguns pastores que eu não conseguiria viver como eles. O povo anda estressado. Eu não ia conseguir viver como eles. Esses bagulho que vem sobre... Não dá. É por isso que a gente brinca, ô Jael. Não fazem mais ovelhas como antes. Que também não faz pastores como antes. Eu não vou ser esses de antes, não. Estressado? Estressado? Tá maluco, cara?
Deus não me chamou para isso, meu irmão. Eu te provo por A mais B que Deus não me chamou para isso. Não mesmo. Sabe o que a igreja poderia esperar do pastor? Bota ele para orar e ler a Bíblia. E espera que você vai ver a igreja crescer. Só isso, mais nada. Começa a cuidar de vida e vem e tal, isso. Pronto, acabou. Pô. É por isso que eu vou dizer o seguinte: se tem algum problema de verdade, me procura. Porque eu estou aqui para poder solucionar problema de verdade. Picuinha não. É bobeira. É bobeira, cara. Então, o congregar, você se esbarra nisso tudo. Você se encaixa, você se encontra, você se vê nesses desafios. E por isso as pessoas não querem congregar. Porque elas não querem ser chamadas a atenção. Elas não querem que o irmão... Uma coisa, Everton, é eu chamar a atenção. Não, mas é o pastor que está falando e tal. Outra coisa são pessoas iguais chamar a atenção. Não, quem é você para me chamar a atenção? Eu tenho irmão, cara. Eu tenho irmão. Não, mas tu está pensando que você é alguém. Não, porque você está olhando, tu está na carne. Eu vou até além. Se a Bíblia está falando que é para estimular uns aos outros, exortar uns aos outros, você precisa me chamar a atenção. Porque eu faço parte desse uns aos outros. Eu faço parte disso. Se está errado, me chama a atenção. Se não está certo, me chama a atenção. Me coloca no meu lugar. Exorta, estimula. Bora, pastor, para cima, vamos embora. A gente vai conseguir. Motiva. Ama. Procura. Está precisando de alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Procura, cara. Procura os pastores, procura a liderança, procura todo mundo. Sabe o que vai acontecer? Aí eu vou te dizer, a gente não vai encontrar só uma igreja que ora. Você vai encontrar uma comunidade em Cristo, cara. Uma igreja que não importa quem está lá, se é o irmão, se é o pastor, quem prega, quem não prega, quem canta, quem louva, quantos louvores, quanta música, quanto o músico, se tem 2 ministérios, se tem 5 ministérios, se é base, se não é base, se é igreja, se não é igreja. Tu não vai se preocupar com isso, porque é besteira. É besteira. A minha vontade, de verdade, a minha vontade era botar assim, a igreja em Mesquita. Não precisa de nada. Só que eu acredito que Deus deu um mistério mesmo com a base. Aqui é igreja, gente. Eu vou estar preocupado qual é o nome que está? Não, porque o nome é a primeira igreja da Zâmbia, no norte da Índia. Quero lá saber que é a primeira igreja, a segunda ou a terceira. Se é a denominação de não sei das quantas, se é do... Eu quero lá saber disso. A única coisa que eu me importo é se a presença de Deus está aqui. Porque se ela não tiver, a gente está perdendo tempo. Nos reunimos com um propósito errado. Nos reunimos com um propósito errado. Porque a presença de Deus não se manifestou. Esse espírito nosso de meninice precisa sair. Precisa, irmão. Eu vou orar com você.
Hoje a gente acaba 8, se Deus assim permitir. Está vindo aquele dia. Não vamos perder tempo. Não perca tempo nas redes, não perca tempo com besteira, não perca tempo com aquilo que não vai somar para a tua vida. Não perca tempo. Tira tempo para estudo, para leitura bíblica, para oração. Tira tempo para buscar o Senhor. Oh, aleluia.